Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje, 1º de maio, né? Fechamos aí o mês de abril, Dia do Trabalhador também, né? 1º de maio. Então, parabéns para todos nós, né? Que estamos aqui no nosso trabalho, né? Dia a dia e, e gerando aí, né? Produzindo alguma coisa, né? Alguma benfeitoria aí, né? Para o nosso país e para o nosso planeta também, né? De certa forma. Esse é o vídeo de resultados do mês de abril. Um mês muito bom. Acho que foi um dos melhores meses, né, da história do gerenciamento de risco dinâmico. Mas infelizmente a gente não estava usando o gerenciamento de risco dinâmico, né? A gente estava usando o SS. Então, coisas da vida, né? Lei de Murphy, né? Mas eu vou trazer essa discussão aqui para a gente ver em detalhes. Vem aqui para a tela, né, para a gente fazer esse acompanhamento. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês o resultado da semana, porque a gente teve 3 dias essa semana, e sexta-feira continua a semana sexta-feira, mas sexta-feira é dia de payroll, né? Então, payroll a gente não negocia, a gente não é interessante usar os robôs no dia do payroll. Então, vamos ver aqui os robôs, né? Saturno, Netuno, o Europa. Esse é o gerenciamento de risco dinâmico e esse é o SS. Beleza. Primeiro, resultados da semana. Esses 3 dias. Então, Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio, Io, Saturno, Netuno, Europa. Opa! Gerenciamento de risco dinâmico e SS. Deixa eu aumentar aqui a letra. Beleza. Primeira coisa, né? Resultados da semana. Então, Marte 1, 1.200 pontos. Marte 2, 0. Vênus, menos 575. Mercúrio, foi muito bem. 1.025 pontos. Io, arrasou, né? Io tá numa fase incrível. 3.000 pontos, praticamente. Saturno, menos 135. Netuno, 790. Europa, 2.700 pontos também. A gente fecha 3 dias, né? 3 dias de gerenciamento de risco dinâmico com 10.000 pontos. Com 10.570 pontos. Um resultado impressionante, né? Resultado incrível. No SS, 3 dias de games. Então a gente fecha também com 6.000 pontos. Muito bom, mas ainda, né, bem aquém do gerenciamento de risco dinâmico. E agora vamos puxar para o resultado do mês. O resultado do mês é a partir de 1º de abril, então é a célula aqui, né? Cadê? 618. Então, só colocar aqui 618. Conferir direitinho, pá, beleza. Tá. Então, vamos dar o Ctrl V aqui, né? Para a gente ver o resultado do mês de cada um dos outros robôs. E aí, pessoal, olha só, né? Marte 1, infelizmente, indo ruim, né? Já faz tempo aí que o Marte 1 tá ruim. Marte 1, menos 3.000 pontos. Marte 2, menos 3.800. Marte 2 estava indo muito bem por muito tempo. Então, no último mês, né, o Marte 2 ainda estava numa fase muito boa. Mas esse mês ele ficou bem ruim. Vênus também, ruim pra caramba, né? Menos 6.000 pontos. Bem pesado aí no Vênus. Mercúrio, 230 negativo. Io, um resultado já incrível, né? Io, 8.440 pontos. E com o gerenciamento de risco dinâmico, né? Vê só, a gente praticamente não operou o Vênus nenhum dia. A gente não operou Marte nenhum dia. No gerenciamento de risco dinâmico, né? No Marte 1 também nenhum dia. No Io, teve um resultado incrível. E a gente estava lá, né? Com peso muito alto. Saturno também, a gente com peso bem alto. Netuno a gente não operou. E o Europa a gente está lá, né? Com peso muito alto também. Então o Saturno fecha aqui com 11.000 pontos. 11.615. Netuno, menos 3.230. Europa, 5.735. E aí, galera, a gente fecha, né, o gerenciamento de risco dinâmico com 27.000 pontos. Eu realmente não lembro se a gente já teve um mês tão bom quanto esse no gerenciamento de risco dinâmico. E no SS a gente faz 2.000 pontos.
nem se compara, assim, né? Se a gente for botar na balança, né? O SS praticamente no 0 a 0 aí com as taxas. E o gerenciamento de risco dinâmico, 27 mil pontos. É um resultado, assim, brutal, né? Se a gente estivesse usando um contrato, né? No gerenciamento de risco dinâmico, seria esse valor aqui, né? Dividido por... dividido por 5, né? Vezes 0,2. Então a gente teria ganho aí R$ 5.492 se tivesse operando a quantidade mínima, né, de contratos. Um resultado brutal, né? Um resultado impressionante. Mas, beleza, né? Eu vou trazer esse resultado para vocês e eu quero mostrar também aqui quanto que foi o resultado do mês passado. Então, no mês passado, a gente teve um mês que foi ruim no gerenciamento de risco dinâmico, mas foi muito bom no SS. Esse mês foi justamente o contrário. E engraçado que, pela minha experiência, né, geralmente o que eu observo é quando o SS, quando o gerenciamento de risco dinâmico vai mal no mês, ele tende a ir muito bem no mês seguinte. E aí no começo desse mês, né, eu até cogitei, né, não, eu vou usar o gerenciamento de risco dinâmico esse mês, porque no mês passado ele foi ruim. Mas só que o SS estava vindo numa fase tão boa, né, que eu não podia deixar de usar o SS também. Então foi uma decisão que a gente precisou, que eu precisei tomar, né, no começo do mês, que infelizmente acabou que não foi a melhor, né? Mas pelo menos a gente fechou o mês no positivo ainda. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu colocar aqui desse lado quanto foi o mês passado, tá? Então, gerenciamento de risco dinâmico esse mês. E aqui eu vou colocar gerenciamento de risco dinâmico março. ISS março. Ops. E deixa eu colocar aqui o resultado. Deixa eu só ver quando que foi, né? Março 601 a 617. Aqui vai para T 601, né? A T 617. Beleza. Aqui no mês passado, né? No mês foi justamente o contrário, né? Em março, hoje. E parece que tá meio alto, né? O microfone. Em março a gente teve. Parece que tá estourando ali, né? Deixa eu diminuir um pouquinho o microfone aqui. Em março a gente teve menos 1.000 pontos no gerenciamento de risco dinâmico. Acho que eu diminui demais, né? Tá difícil ali. Menos 1.000 pontos no gerenciamento de risco dinâmico. E no SS a gente teve 18 mil. Então, resultado muito bom, muito bom. E nesse mês, né? A gente teve 27 mil pontos no gerenciamento de risco dinâmico e menos 1.300. Então, vamos ver aqui a soma dos 2 meses, né? A soma dos 2 meses, dos 2 últimos meses no SE, no gerenciamento de risco dinâmico, 26 mil pontos. E no SS, 20 mil pontos. Então, o SS foi uma ideia que eu trouxe para vocês a partir do mês passado, que eu já estava usando há mais tempo, né? E que eu reparei que estava dando resultados melhores. Mas, né, isso também mostra a robustez do gerenciamento de risco dinâmico, que por mais que ele passe por algumas fases não muito boas, ele acaba, né, tendo meses que são excelentes, né, que são incríveis e que conseguem, né, recuperar bem alguns meses que a gente ficou meio que no lateral, meio que no 0 a 0, né? Então a gente traz uma robustez muito boa, né, para os nossos robôs quando a gente tem esses meses incríveis. Aí deixa eu só trazer aqui para vocês esse diagrama que eu coloquei aqui no site, que faz uma comparação dos resultados do gerenciamento de risco dinâmico e do SS nos últimos 30 dias. Então aqui a curva em azul é a curva do SS, os resultados do SS, e a curva em verde são os resultados do gerenciamento de risco dinâmico. Então vejam, né, que no começo do mês passado a gente teve resultados muito bons no SS, mas lá de meados desde o final do mês, né, a gente ficou meio que batendo cabeça aqui no SS, né, e fechou o mês aqui com um pequeno gain. Já o gerenciamento de risco dinâmico foi o inverso, né? Ele ficou batendo cabeça durante todo o mês de março,
bateu cabeça até mais ou menos metade do mês de abril, e nas últimas 2 semanas ele deslanchou completamente, né? Ele trouxe aí um resultado incrível, né? Principalmente beneficiado, né, pela diminuição na volatilidade depois que o mercado se acalmou, né? Depois que o mercado acalmou os ânimos, depois de todas aquelas falas do presidente Trump, né, dos Estados Unidos, sobre a taxação, né, de importação, exportação nos Estados Unidos. Toda essa guerra comercial, né, que a gente tem acompanhado nos últimos dias. E com isso, né, os robôs que operam bem lateralização, principalmente, e Europa, eles se beneficiaram, né? Eles foram muito bem, passaram por uma fase aí muito boa, trazendo resultados incríveis. Vamos só dar uma olhada aqui nos resultados históricos do SS, aqui no site, né? Só uma coisa, o SS é uma coisa nova, né? E a gente não tem resultados históricos do backtest. Então a gente vai ver um resultado aqui dos últimos 3 meses só. Mas ele serve para a gente ter uma ideia, né? Tá. Aqui essa curva, né, que eu quero mostrar para vocês. A gente teve o mês de março. Não, março? Não, março. Fevereiro, né? 6.000 pontos. Março, 18.000 pontos. E abril, 2.000 pontos. Aí vamos pegar aqui o SS, agora, o gerenciamento de risco dinâmico, e fazer essa análise também. A gente vai ver que o gerenciamento de risco dinâmico ficou batendo cabeça ali nos últimos meses, e esse mês, né, ele estourou, né? Trouxe um resultado aí impressionante. Vamos ver, vamos ver. Como é mais informação, né, para ele processar, acaba que demora um pouquinho mais aqui no site. Mas ele tá rodando. Certo. Olha lá, né? Tá nas super máximas históricas, né? Vê só, foi o melhor resultado da história, né, do gerenciamento de risco dinâmico. Mas vê aqui, né? Esses últimos 5 meses, o gerenciamento de risco dinâmico ficou batendo cabeça, né? Deixa eu tentar dar um zoom ali para vocês verem melhor nessa região. Tá, né? Ó, a gente teve esse mês incrível aqui, 15.000 pontos. Aí ficou 2 meses negativo, um mês ali no 0 a 0, outro que foi bem, o mês passado foi ruim. E esse mês, né, pô, aqui não tem como, né? Olha que resultado impressionante, né, no gerenciamento de risco dinâmico. Olha a curva de capital no gerenciamento de risco dinâmico. A gente tem uma curva tranquila, né, que está subindo aqui, está bem, nos últimos meses meio lateral, mas aí a gente vem para uma guinada, né, de praticamente 20.000, 30.000 pontos, num ritmo, né, super acelerado, né? A gente não teve nenhum dia ali de ganhos baixos. A gente emendou uma sequência, né, de gains altíssimos no gerenciamento de risco dinâmico. Então, tudo isso nos ajuda, né? Embora, assim, né? Embora eu particularmente não estava usando gerenciamento de risco dinâmico nesse mês, mas isso traz para a gente uma tranquilidade enorme, né? Que a gente vê que os robôs estão passando por uma fase muito boa e a gente vê que o método funciona, né? Então, embora a gente tenha meses que a gente fica meio que no zero a zero, né? Que a gente não tem lucros muito bons, vão chegar aqueles meses, né? Que vão pagar, né? Todas as nossas incertezas e preocupações naqueles meses de maiores, de resultados menores, né? Como a gente teve aqui no passado também. Acho que era isso, né, que eu queria trazer para vocês hoje. O vídeo já tá bem longo e isso aí, né? Mais um mês muito bom com os resultados dos robôs do Sistema Solar. E aí, né? Deixem suas apostas aqui nos comentários, né? O que que você acha? Esse mês de maio, né, que está começando agora, vai ser um mês que o gerenciamento de risco dinâmico vai ser melhor? Ou será, né, o SS que vai ter aí um resultado ainda melhor, né? O que que vocês acham? Eu realmente acho que vão ser os dois aí mais parecidos esse mês.
mas com gains ali não tão altos, né? Não, acho que a gente não vai repetir essa façanha, né? De 27 mil pontos no mês, nesse próximo mês, mas acredito, né? Que a gente ainda vai continuar tendo resultados muito bons. Beleza? Então, por hoje é só. Se você tem interesse, né, em usar os robôs do sistema solar, deixa uma mensagem aqui com a gente ou entra lá no grupo do Telegram para você ter acesso aí a 7 dias de robô gratuitos, né, para você testar e ver se adapta bem ao seu operacional. E eu estou trazendo também uma sequência de vídeos onde eu explico qual que é a ideia de cada robô, né? Qual que é a premissa fundamental, como que a gente instala, qual que são os momentos interessantes de usar ele. E esses vídeos estão saindo aqui todas as semanas. A gente já publicou o vídeo explicando o funcionamento do IO e do Europa. Então, se você eventualmente tem mais interesse, né, de poder usar, né, e poder ter esses resultados incríveis que a gente está tendo nesses últimos meses, semestres, anos, né? Vem conferir aqui os outros vídeos do canal também. No mais, um ótimo mês de maio para todos vocês e grande abraço, pessoal. Valeu!